Vamos para cima, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Agora nós vamos falar sobre o domicílio. Quando eu falo em domicílio, muito cuidado, porque ele é um atributo da personalidade e é o lugar em que a pessoa natural ou pessoa jurídica vai responder pelas suas obrigações. Toma muito cuidado, porque domicílio é diferente de residência, que é diferente de morada. Morada é uma coisa, residência é outra, domicílio é outra. Domicílio é o local em que a pessoa natural ou pessoa jurídica vai responder por suas obrigações. Então, como que a gente vai diferenciar? Primeiro, quando eu falo em morada, morada é o lugar em que a pessoa natural se estabelece de forma temporária, de forma provisória. É aquela estadia num hotel, é aquela estadia num hostel, seja lá o que for. Então, uma pessoa que vai aos finais de semana em determinada localidade e fica ali só por 2 dias, por 3 dias, por 1 dia, quando ela fica lá de forma temporária, de forma provisória, aquilo é apenas a morada. No entanto, o lugar em que a pessoa natural se estabelece de forma permanente ou de forma habitual, aí já é a sua residência. Olha só, muitas vezes a pessoa ela tem uma residência permanente, habitual numa cidade, e ela vai até outra, ou seja, para visitar parentes ou por outro motivo, apenas aos finais de semana. Então, o que a gente tem que observar, inclusive para efeito de prova? A gente tem que prestar atenção em quais dos locais ela estabeleceu o seu lugar, né, de forma permanente ou habitual. O local que for de forma permanente ou habitual é a sua residência. Agora, se for de forma temporária ou provisória, é a morada. E aí vem a pergunta: e o domicílio? Já que o domicílio é o lugar em que a pessoa responde pelas suas obrigações, o domicílio da pessoa natural é no local da morada, no local da residência ou no local dos dois? É isso que a gente vai estudar agora. Segundo o Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o lugar em que ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Então, em que local a pessoa natural ela estabeleceu sua residência de forma habitual, de forma definitiva, lá que vai ser o domicílio. O domicílio é onde a pessoa estabelece a residência com ânimo definitivo. No entanto, existem algumas pessoas que possuem mais de uma residência onde ela alternadamente vive. E Lu, mas como assim isso acontece? Existe um caso, né? Existem vários casos, na verdade, dessa situação, em que uma determinada pessoa, ela mantinha um relacionamento na cidade A. E com essa pessoa na cidade A, que ela mantinha relacionamento, ela falava que não, eu vivo viajando, passo 15 dias aqui, outros 15 dias na estrada. Acontece que a pessoa mantinha um relacionamento na cidade A e mantinha outro relacionamento na cidade B. E ficava 15 dias aqui, 15 dias ali, e essa união tinha gerado filhos tanto na cidade B quanto na cidade A. Nesse caso, não tem como dizer que a pessoa estabeleceu residência com ânimo definitivo apenas na cidade A. É uma hipótese em que ela estabeleceu residência com ânimo definitivo tanto na cidade A quanto na cidade B. Nesse caso, se a pessoa tiver diversas residências onde viva de forma alternada, qualquer delas será o seu domicílio, ou seja, tanto a da cidade A quanto a da cidade B vai ser domicílio. Eu estou diante de uma hipótese de pluralidade de domicílios. Muito cuidado. Então, o Código Civil, ele tem hipótese de pluralidade de domicílios? Sim, a gente está acabando de ver uma. Então, regra, o domicílio da pessoa natural é onde ela estabelece residência com ânimo definitivo. Mas, se ela tiver mais de uma residência em que ela alternadamente viva nelas, nesse caso, qualquer delas vai ser o seu domicílio. Não confunda com aquela hipótese em que a pessoa tem a residência na cidade A e ela vai somente aos finais de semana para a cidade B. Aí não. Nesse caso, eu estou observando uma maior permanência na cidade A. Para ocorrer essa segunda hipótese aqui, a pessoa tem que ter diversas residências. Ela tem que ter diversas residências e viver de forma alternada numa e outra. Tá? Então, assim, é só prestar atenção na prova
que ela vai te dar todas as informações que estão aqui no quadro. No entanto, existem algumas pessoas que não têm residência fixa, como é o caso dos ciganos, de alguns ciganos, como é o caso de alguns circenses, né, profissionais que trabalham em circos, como é o caso de pessoas itinerantes em geral, que ficam passando de cidade em cidade, ficam um pouquinho numa cidade, depois em outra, depois em outra, depois em outra, depois em outra, como é o caso de várias pessoas que fazem malabares em sinais. E essas pessoas que não têm residência habitual, onde que vai ser o domicílio delas? Se a pessoa não tiver residência habitual, como é o caso dos ciganos, circenses e outros, o domicílio dela vai ser onde ela seja encontrada. Onde que eu encontrei? Encontrei em São Paulo? Então São Paulo. Encontrei em Curitiba? Em Curitiba. Ah, mas ela saiu em Curitiba e já está em Porto Alegre, então vai ser Porto Alegre agora. Ela saiu de Porto Alegre, agora ela está em Porto Velho, Rondônia, vai ser Porto Velho. Foi para Rio Branco? Rio Branco. É onde ela for encontrada. Então, essas três regras, elas caem bastante. Onde que é o domicílio da pessoa natural? Onde ela estabelece residência com ânimo definitivo. E se ela tiver mais de uma residência e ela viva alternadamente nelas? Quando eu falo viva, não é só passeio, é viver mesmo. Então, nesse caso, qualquer delas. E se ela não tiver residência, nesse caso, não tem residência fixa onde ela seja encontrada. O domicílio, ele é um atributo da personalidade e o domicílio ele é mutável. O domicílio ele é mutável. Eu posso mudar meu domicílio. Afinal de contas, se eu tenho residência com ânimo definitivo na cidade A, mas por alguns aspectos eu não quero mais morar na cidade A, eu quero me mudar para a cidade B, quando eu faço essa mudança, o meu domicílio também muda. Então o domicílio ele é mutável. Ele vai ser alterado, em uma das hipóteses, quando eu transferir a minha residência. Dessa forma, se eu tenho domicílio na cidade A, eu posso perder esse domicílio na cidade A. Mas se eu perder o domicílio na cidade A, ele vai para outra cidade. Mas quando que eu vou perder esse domicílio? Você vai perder o domicílio primeiro na hipótese de mudança. Quando houver mudança de residência, se você mudou a residência, se você mudou o local em que você vive de forma definitiva, vai mudar seu domicílio. Outra hipótese de perder o domicílio é quando tiver determinação legal. Então, eu tenho uma hipótese de domicílio necessário, domicílio legal, que nós vamos já falar, em que o domicílio é definido pela lei. Então, existem casos que mesmo que você resida de forma definitiva numa cidade, a lei fala que o teu domicílio é esse. Então, nesse caso, você também pode perder. Além disso, eu também tenho o domicílio de eleição, previsto no artigo 78. Segundo o artigo 78 do Código Civil, as partes, num contrato, elas podem eleger o foro de eleição, o foro, o local em que elas vão responder pelas suas obrigações. Rilu, mas se eu perder o domicílio da cidade A, eu fico sem nenhum domicílio? Não. Se você perdeu o domicílio da cidade A, é porque ele foi mudado para outra cidade. Se você perdeu o domicílio da cidade A por força de lei, é porque a lei falou que teu domicílio vai ser em outro local. Se foi feito um foro de eleição no contrato, as partes de comum acordo decidiram que as questões, as obrigações daquele contrato vão ser decididas na cidade X, então essa é por conta do contrato. Até porque não há hipótese no Código Civil de pessoa natural sem domicílio. Não há. Toda pessoa natural tem domicílio. Tendo residência ou não tendo residência, vai ter domicílio. Mesmo que ela se mude, ela se mudando, ela perde na cidade A, mas vai para outra cidade. Porque o Código Civil, ele não tem hipótese, ele não traz hipótese de pessoa natural sem domicílio. Toda pessoa natural tem domicílio. Se ela não tiver residência definitiva, se ela não tem residência habitual, onde ela seja encontrada. Se ela tiver residência com ânimo definitivo, é lá. Acontece que além do domicílio pessoal, nós também temos o domicílio profissional. O domicílio profissional, como o próprio nome fala, ele tem relação com o exercício da atividade profissional da pessoa. E eu posso ter o domicílio pessoal numa cidade e o domicílio profissional em outra. Porque o domicílio profissional é o lugar em que a pessoa exerce a sua profissão. Eu, por exemplo, eu viajo para diversos estados, para diversas unidades da federação, para trabalhar, para exercer a minha profissão de professor.
mas a minha residência com ânimo definitivo é em Porto Velho, Rondônia. Então o que vai acontecer? Meu domicílio pessoal é em Porto Velho. Quando eu vou trabalhar em outros locais, aí eu vou ter um outro domicílio, que é o domicílio profissional, que é o lugar em que a profissão é exercida. Então pode ser que eu tenha domicílio pessoal numa cidade e domicílio profissional em outra cidade. Olha, outra hipótese de pluralidade de domicílios. Só que algumas pessoas, como é o caso dos artistas, os artistas, eles exercem sua profissão em diversas cidades. Quando eu estou diante de uma pessoa que exerce a sua profissão em lugares diversos, cada um desses lugares vai ser domicílio para efeito das relações correspondentes. Então você vai pegar cantores, você vai pegar aquele pessoal, né, que mora em São Paulo, mora em Rio, tem residência definitiva no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Amazonas. E o que ele faz? Ele sai viajando o Brasil para exercer a profissão. E ele viaja para diversos locais, cada um desses locais vai ser o domicílio. Porque quando ele viajar para trabalhar naquele local, pode ser que surja alguma situação em face do trabalho que ele prestou naquele local. Então, para aquele trabalho daquele local, o domicílio vai ser lá. Então, aqui eu estou diante de outro caso que eu também posso ter pluralidade de domicílios. Lembrando que o domicílio profissional pode ser distinto do domicílio pessoal. Fechado isso daqui, agora vamos falar sobre o agente diplomático do Brasil. Esse é um ponto previsto no artigo 77 do Código Civil, que vários alunos que eu já tive têm dificuldade para entender. Mas olha só, eu te explicaria de uma forma bem simples. Os agentes diplomáticos, por força de normas internacionais, de tratados, de convenções, eles têm imunidades. Dessa forma, um agente diplomático, quando ele pratica um ato fora do Brasil, e vários agentes diplomáticos do Brasil não trabalham no Brasil, eles trabalham fora do Brasil, nos consulados, nas embaixadas. E às vezes, um agente diplomático do Brasil no exterior, ele pratica um ato. E lá no exterior é aberto um processo, e ele é citado para responder esse processo lá no estrangeiro. Só que por conta da imunidade, se for o caso, se estiverem preenchidos os requisitos, esse agente diplomático lá no estrangeiro pode levantar a mão e falar, opa, extraterritorialidade. O que seria essa extraterritorialidade? É a hipótese de ele, mesmo tendo praticado o fato fora do Brasil, responder no Brasil. Então, pode acontecer de o agente diplomático do Brasil, lá no exterior, praticar um ato, ser citado para responder em face desse ato lá no exterior, ele alegar extraterritorialidade. Ou seja, beleza, eu vou responder, mas não no exterior, no Brasil. Mas, se ele alegar extraterritorialidade, ele precisa informar. Beleza, você vai responder no Brasil, mas em qual unidade da federação? É Rondônia, é Acre, Amazonas, Pará, Ceará, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, onde? Ele tem que dizer. Se ele não informar, vai ser no Distrito Federal ou no último ponto do território nacional onde ele teve. Então, segundo o artigo 77 do Código Civil, o agente diplomático do Brasil que for citado no estrangeiro porque ele praticou o fato lá, e aí ele alega extraterritorialidade, ele alega, opa, pela imunidade eu não vou responder no estrangeiro, eu vou responder no Brasil. Se ele alegar extraterritorialidade, como ele vai responder no Brasil, ele tem que informar, ele tem que designar o domicílio no Brasil, para que ele possa responder. Se ele não designar, sem designar o domicílio no Brasil, ele pode ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território nacional onde ele teve. Na prova, a banca pode colocar bem assim, o agente diplomático do Brasil que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade, ele vai ser demandado no Distrito Federal, certo ou errado? Errado. Ele vai ser demandado no local do domicílio que ele indicar. Se ele não designar o domicílio sem designar o domicílio, é que ele pode ser demandado no DF ou no último ponto do território nacional em que ele teve. Beleza até aí? Olha só. Como regra, o domicílio ele é voluntário. Como regra, você estabelece o domicílio onde você quer. Então, como regra,
O domicílio ele é voluntário, só que em algumas hipóteses, a lei vai definir qual é o teu domicílio. E aí vai surgir o domicílio necessário ou legal. O Código Civil aqui na parte geral, ele estabelece 5 casos de domicílio necessário ou legal e você precisa memorizar porque isso cai bastante. Os casos são, primeiro, o do preso, depois o do incapaz, o do servidor público, o do militar e o do marítimo. Eu não sei como é que você memoriza isso. Eu gravei da seguinte forma, ó. PIS, MM. Ou PIS, MIMA. PIS, P-I-S, M-M ou MIMA. Vê a forma que você acha melhor, mas é importante memorizar, porque isso cai bastante em provas. Então, primeiro, o preso. Quando eu falo em preso, pode ser que o preso ele tenha domicílio, ele tenha residência com ânimo definitivo na cidade A, mas ele pratique um crime na cidade B. E aí ele vai ficar preso na cidade B. Com relação a esse caso, o preso ele tem domicílio necessário ou legal no lugar em que ele cumpre sentença. Então, o domicílio necessário ou legal do preso é o lugar em que ele cumpre sentença, não é onde ele tem residência com ânimo definitivo. Rilu, mas a cadeia não é residência dele? Lá não é definitivo, né? Para sempre, né? A gente não tem prisão perpétua. Então, em relação ao preso, é o lugar em que ele cumpre sentença. O incapaz, que pode ser o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ele tem domicílio necessário também. O domicílio necessário ou legal dele vai ser o mesmo domicílio do seu representante ou assistente. E quem vai ser representante ou assistente do incapaz? Os seus pais, os seus tutores ou os seus curadores. Dessa forma, muito cuidado. Às vezes em provas, a banca pode te citar um caso e falar bem assim, fulano é tutor do incapaz X. Aí você tem que saber, opa, onde que é o domicílio desse tutor? Porque o local do domicílio do tutor vai ser o local do domicílio desse incapaz. Onde que é o domicílio dos pais? O local do domicílio dos pais vai ser o domicílio do incapaz. Rilu, mas e se forem pais separados, Rilu? Se são pais separados, qual deles que é o representante? Qual deles que é o assistente? Esse incapaz está morando com quem? Entendeu? Então, muita atenção, muita atenção. E tem outros casos que o incapaz não mora com os pais. Existem alguns casos que o incapaz ele mora com os avós. Então, muito cuidado na hora da prova. Pode ser que não sejam os pais, pode ser que sejam os avós. E é por isso que você tem que resolver questões. Tem que prestar atenção na hora da questão. Tem que prestar atenção. O incapaz é o domicílio do seu representante ou assistente. E quem são os seus representantes ou assistentes? Seus pais, tutores ou curadores. Podem ser os avós, podem ser outras pessoas. O servidor público, você também tem domicílio necessário ou legal. E o domicílio necessário ou legal é o local em que ele exerce a sua função de forma permanente. Então, quando você é aprovado num concurso público e você vai exercer suas funções de forma permanente numa determinada cidade, lá é o teu domicílio necessário. Ah, mas a minha cidade natal, a lei está falando que o teu domicílio necessário é o local em que você exerce permanentemente as suas funções. No entanto, dependendo do cargo, o servidor pode ser deslocado de forma provisória para outra cidade. Esse deslocamento provisório, ele não vai afetar o domicílio. Porque o domicílio do servidor é o local em que ele exerce sua função de forma o quê? Permanente. Outro que tem domicílio necessário ou legal é o militar. Muita atenção. Muitas pessoas perdem questões ali sobre os militares e é uma questão tranquila. Os militares podem ser dos estados ou do DF, né? Ou da União. Os militares dos estados são os policiais militares e os bombeiros militares. Os militares da União são os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, quando eu falo em militares, eu posso ter 5 grupos. Policiais militares, bombeiros militares, Marinha, Exército e Aeronáutica. E os militares, como regra, o domicílio necessário deles é onde eles servirem. Onde que o militar está servindo? Lá vai ser o domicílio necessário. Rilu, mas esse domicílio necessário ele pode mudar, né? Pode. Se o militar for transferido, ele vai servir em outro local. Se o servidor for transferido de forma permanente, ele vai ir para outro local. Se os representantes do incapaz mudarem, pode ter alteração, sim. Pode.
Acontece que o do militar é onde ele servir, essa é uma regra. Mas, se for militar da Marinha ou da Aeronáutica, vai ser a sede do comando onde ele estiver imediatamente subordinado. Um militar da Marinha, ele pode passar vários meses em águas marinhas, ele pode passar. E aí ele vai ficar muito tempo na água. Quando eu falo da Aeronáutica, céu, né? Então associa isso, porque o do Exército é terra, é mais tranquilo. Então lembra que Marinha e Aeronáutica, militar da Marinha e da Aeronáutica, não é onde ele servir, é a sede do comando em que ele esteja imediatamente subordinado. Militares, onde ele servir. Mas se for da Marinha ou da Aeronáutica, sede do comando em que ele estiver imediatamente subordinado. Fechou até aí? E não confunda militar da Marinha com marítimo. Até porque quando eu estou falando em navio, não tem só navio da Marinha, existe a Marinha Mercante também. Nós temos a Marinha Mercante, não existem aqueles navios que carregam containers. Pois é. Então não confunda. Militar da Marinha, sede do comando em que ele está imediatamente subordinado. O marítimo não é militar da Marinha. O marítimo, o domicílio necessário dele é onde o navio estiver matriculado. Não se esqueça disso. Como que cai em prova, Rilu? Do jeito que está no quadro. Então, a gente já sabe o domicílio da pessoa natural e o domicílio necessário. Agora, vamos falar sobre o domicílio da pessoa jurídica. O Código Civil ele fala que o domicílio da União é no Distrito Federal, tranquilo. O domicílio dos estados e territórios nas respectivas capitais, beleza. Só que toma cuidado com o domicílio dos municípios. O domicílio dos municípios não é o local da sua capital e eles podem colocar isso na prova. Preste atenção. O município em que você mora, qual é a capital do município? O município não tem capital. Quem tem capital é o estado. O município não tem. Então, quando é município, o domicílio da pessoa jurídica, o município, é onde funciona a administração municipal. Um município ele pode ter vários distritos. É uma coisa boba que às vezes a gente deixa passar batido e perde uma questão de prova. Você não pode perder aqui. Então, o domicílio do município é onde funciona a administração municipal. E as demais pessoas jurídicas, ou seja, se não for União, estados, territórios e municípios, entra aqui em demais pessoas jurídicas. Quando eu falo aqui em demais pessoas jurídicas, eu vou ter as empresas em geral, as pessoas jurídicas em geral que não se enquadrem aqui. As demais pessoas jurídicas, o domicílio delas é onde funcionem as respectivas diretoria e administração. Então, quando é outra pessoa jurídica que não seja União, Estado, Território e Município, onde funciona a administração e diretoria. No entanto, essas outras pessoas jurídicas aqui, elas podem estabelecer domicílio especial no seu estatuto ou nos seus atos constitutivos. Uma pessoa jurídica, quando ela é criada, eu vou ter o ato constitutivo. Então, esse ato constitutivo, ele pode dizer, ó, o domicílio dessa pessoa jurídica vai ser na cidade X. Então, a pessoa jurídica, ela pode sim ter domicílio especial, previsto no seu estatuto ou no ato constitutivo. Ocorre que algumas pessoas jurídicas possuem diversos estabelecimentos, redes de lanchonetes, também eu tenho supermercados e outros mais. Acontece que quando uma pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um desses estabelecimentos vai ser domicílio para os atos neles praticados. Então, se for uma grande rede de supermercados, uma grande rede de lojas, que tenha um estabelecimento em Porto Velho, outro em Rio Branco, outro em Manaus, outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Norte, outro lá em Natal, Rio Grande do Norte, Natal. Então, o que vai acontecer? O que acontecer em Natal, domicílio Natal. O que acontecer em Rio Branco, domicílio Rio Branco. Então, quando a pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um desses lugares diferentes vai ser o domicílio para os atos neles praticados. Beleza até aí? Beleza. Agora, existem algumas pessoas jurídicas em que a administração ou a diretoria tem sede no estrangeiro. Isso acontece. Pega, por exemplo, a American Airlines, uma empresa aérea, né? Então, a American Airlines, ela
apesar de ter diretoria, de ter administração no exterior, ela tem várias agências no Brasil. Então, eu estou diante de uma empresa, de uma pessoa jurídica, que tem administração ou diretoria com sede no estrangeiro. E as suas agências vão contrair obrigações. As agências aqui no Brasil vão contrair obrigações. E o que vai acontecer? Pode ser que ela tenha uma agência em Manaus. Pode ser que ela tenha uma agência em São Paulo, uma agência no Distrito Federal. E essa pessoa jurídica em que a administração ou diretoria tem a sede no estrangeiro, ela vai ter como domicílio aqui no Brasil o lugar do estabelecimento no Brasil correspondente. A agência em Manaus teve relação lá com a agência de Manaus, vai ser domicílio em Manaus. Distrito Federal, Distrito Federal. E Lu, como é que esse tema cai em provas? Do jeito que está no quadro. É um tema fácil, não é difícil. É só você pegar o quadro aqui, ler lei seca e resolver questões. Eu falei para ti que o domicílio é o lugar em que a pessoa natural ou pessoa jurídica responde pelas suas obrigações. É um atributo da personalidade. E que domicílio, morada e residência são coisas distintas. A morada é o lugar em que a pessoa natural se estabelece de forma temporária ou provisória. A residência é o lugar em que a pessoa natural se estabelece de forma permanente ou habitual. Sobre o domicílio da pessoa natural, o Código Civil estabeleceu que é o lugar em que ela estabelece residência com ânimo, com vontade definitiva. Caso ela tenha diversas residências onde alternadamente viva, qualquer delas vai ser sua residência. Se eu tenho uma outra residência, é uma residência de praia, eu não vivo lá, aí não. Tem que viver de forma alternada. Então é uma hipótese de pluralidade de domicílios. Se a pessoa natural não tiver residência habitual onde ela seja encontrada, o domicílio é mutável, basta transferir a residência. Dessa forma, eu posso perder o domicílio em caso de mudança, em caso de determinação legal, e também na hipótese do foro de eleição previsto no artigo 78 do Código Civil, em que as partes de comum acordo, elas podem eleger foro onde elas vão responder por suas obrigações, colocando esse foro no contrato. Sobre o domicílio profissional, é o lugar em que a pessoa natural exerce sua profissão. Se ela exercer a profissão em lugares diversos, cada um desses lugares vai ser domicílio para as relações correspondentes. Lembrando que o domicílio profissional pode ser distinto do domicílio pessoal e que não há hipótese de pessoa natural sem domicílio. Toda pessoa natural tem domicílio. Segundo o artigo 77 do Código Civil, o agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade sem designar domicílio no Brasil, ele pode ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território nacional onde teve. O domicílio necessário ou legal, ele é excepcional, porque regra o domicílio é voluntário. Aqui na parte geral, o nosso Código Civil estabelece que tem domicílio necessário ou legal o preso, que é o lugar em que ele cumpre sentença, o incapaz, que é o lugar do domicílio do seu representante ou assistente, podem ser pais, tutores ou curadores, o do servidor público, onde ele exerce a sua função de forma permanente, o do militar onde servir, e se for da Marinha ou Aeronáutica, sede do comando onde estiver imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. O domicílio da pessoa jurídica, o domicílio da União é o DF, dos estados e territórios das respectivas capitais, uso dos municípios onde funciona a respectiva administração municipal. As demais pessoas jurídicas, onde funcionem a diretoria e a administração, ou onde elas estabeleceram domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Se a pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será domicílio para os atos neles praticados. Se a pessoa jurídica tiver administração ou diretoria com sede no estrangeiro, as obrigações contraídas por suas agências, o domicílio vai ser o lugar do estabelecimento no Brasil correspondente a essas agências. Beleza? Então, não tem segredo, é só isso. Lei seca agora e vai resolver questões. Sangue, molho até a posse, pra cima.